Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o seu programa Em Família. Sejam muito bem-vindos e desde já agradecemos pela sua audiência. Estamos no ar através do canal 14 e repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo YouTube, nos canais Rede Brasil Oficial e IADPE Oficial. Acesse a nossa playlist e aproveite para se inscrever em nosso canal e compartilhar nosso conteúdo com seus amigos e familiares. Vivemos em uma época em que o mundo oferece muitas opções para educar, influenciar e formar os filhos. A tecnologia avança, as tendências mudam, os valores da sociedade se transformam rapidamente. No entanto, existe um legado que nenhuma escola, nenhuma rede social e nenhum sucesso material pode oferecer. Deus confiou aos pais uma missão única: transmitir aos filhos amor, identidade, princípios, fé e esperança. São riquezas que não se compram, não se terceirizam e não se pode ser substituídos por nada que o mundo ofereça. No programa de hoje, falaremos sobre o legado que o mundo não pode dar. E para enriquecer esse diálogo, contamos com a presença do presbítero Marcos André e a nossa irmã Maria Soledade. Sejam muito bem-vindos ao Em Família. Marcos. Evangelista Paulo Fernando, Pai do Senhor, irmã Cátia, Pai do Senhor, agradeço a Deus a oportunidade que Ele nos dá, ao nosso pastor Ailton José Alves e também ao pastor Isaac do Departamento da Família. É bom ser útil ao reino desta forma. Amém. Irmã Soledade. Pai do Senhor, Evangelista Paulo, a irmã Cátia. Amém. É um prazer estar aqui. Agradeço a Deus, ao nosso pastor Ailton, ao nosso pastor Isaac. Muito bem. Estamos felizes. É um prazer recebê-los, não é? Pela primeira vez aqui no programa Em Família. E antes de chegarmos às telas para tratar desse maravilhoso programa que fala sobre o legado que o mundo não pode dar, nós vamos ler um texto bíblico, não é? Abramos nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 6, para que a gente possa tomar como base, não é? E os versículos de número 6 a 7. A expressão bíblica nos diz assim, Deuteronômio 6, versículos 6 e 7 diz: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Uma expressão abençoada, né, presbítero Marcos, para já introduzirmos aí o tema que é sobre o legado que o mundo não pode dar, não é? Vamos estar orando e pedindo a Deus que nos direcione. O senhor ore, por favor. Amém. Pai, nós choramos nesse instante. Te agradecemos, ó Deus, pela grande oportunidade que estamos aqui, Senhor, neste momento, para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Tratarmos um assunto, Senhor, que não deixa de ser tão interessante e tão necessário nesse momento. Deus, nós te pedimos que Tu alcance os lares, que Tu alcance as vidas, que vidas possam ser transformadas, que vidas possam ser orientadas. Usa-nos, Senhor, neste momento como Teu canal para ministrar, para aprendermos juntos, Senhor, para tratarmos assuntos juntos. Assuntos esses, Senhor, que elevam, que engrandecem a família, essa instituição criada por Ti. Usa-nos, Senhor, neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então, como já falamos, hoje estaremos tratando sobre o legado que o mundo não pode dar. Aquilo que a Bíblia, a Palavra de Deus, nos ensina, não é? E faz com que nós possamos transmitir às gerações futuras, aos nossos filhos, aos nossos netos, aquilo que o mundo muitas vezes está querendo transformar, não é? Mudar os princípios de Deus. Mas vamos à primeira tela para que a gente possa tratar sobre este amor incondicional. O mundo oferece um amor baseado em interesses e desempenho. Os pais
são chamados a amar os filhos em qualquer circunstância, refletindo o amor de Deus. Presbítero Marcos, é este amor incondicional, este amor que está acima do amor que a sociedade demonstra, não é? Ele nos traz diretrizes que muitas vezes estão sendo distorcidas pela sociedade, não é? Nós estamos basicamente falando de algo que Deus, ele impôs pela sua palavra para a formação e o crescimento dos filhos, mas que o mundo, na verdade, não tem para dar. O senhor nos dá uma palavra sobre isso? De que forma? O que é que o senhor pensa sobre esse amor incondicional? Eu vejo, Paulo, a introdução da irmã Kátia, quando ela fala que isso não é uma obrigação da sociedade e das redes sociais. Eu estava vendo Efésios 6:4, quando Deus diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira dos filhos. O texto bíblico mais próximo que faz uma demonstração de amor e carinho é Salmos 2, verso 12, que diz assim: vós, pais, beijai teu filho hoje, para que não se levante sobre ele a ira. O senhor sabe que Deus tem me dado a oportunidade, através do pastor da igreja, do departamento, de fazer parte da equipe de preletores. E eu sempre uso uma frase inicial: uma geração educa a próxima geração. Então, cabe esse amor, porque nós temos na nossa configuração familiar 2 filhos, vocês têm o filho de vocês também. Então, você não é igual depois que é pai e mãe. E isso é algo que é para sempre, não vai ser tirado de você. Não existe uma condição de um pai ou uma mãe amar um filho. Ele ama, ele vai amar. É impossível para a sociedade repetir isso. Então, quando nós temos aqui na tela, o mundo oferece um amor baseado em interesses e desempenhos. Nós não. Não há interesse nenhum e nós não procuramos desempenho. Os pais são as únicas pessoas que vão querer que seus filhos se tornem melhor do que eles e vão torcer por isso. Sem interesse, sem desempenho, sem querer nada em troca, apenas por amor. Que é o diferente do que o mundo oferece. Pede, né? Em relação aos filhos, eu me lembro que quando o meu filho ele foi casar, eu disse para ele o seguinte: você vai casar e a partir de então vai precisar haver uma troca. Em relação a mim, você teria tudo sem que eu esperasse retorno nenhum. O meu amor para você é incondicional e eu não espero que você me retribua em nada, mas a sua esposa vai precisar de uma retribuição, porque a partir de então é casamento. É diferente, como Deus, o amor de Deus em relação a nós. Não é que é o que a tela está nos mostrando. O interesse do mundo baseado em seu desempenho e o amor dos pais e o de Deus que reflete em nós. A Bíblia é bem específica lá em Isaías, quando ela diz assim: olha, pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, porém Deus jamais esquecerá de nós, não é? Então, tem uma compensação que se espera quando você sai para o mundo, os interesses. Não é assim, irmã Soledade? É sim. Não é? Você percebe que você dá o amor que seu filho precisa, mas você ensina que quando ele chegar lá fora, será diferente. Com certeza. Você deve ter ensinado isso aos seus filhos, com certeza, não é, com o relacionamento que você tem com eles. E a gente ensina isso e eles levam para a vida, não é assim? Para a vida secular. Porque uma das coisas desse amor incondicional que nós devemos perceber é, quando Paulo ensina isso, lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, ele diz assim, que o amor, ele é sofredor, não é? Um amor que se tem e se dá a condição de sofrimento, ele já elimina esse interesse e desempenho que o mundo quer dar como amor, não é? Porque o amor de mãe, uma Soledade, por exemplo, não é? O que se falar de um amor de mãe em relação aos filhos, um amor que é incondicional, o amor de mãe, em relação a esse princípio do mundo? O que é que a senhora entende desse amor de mãe? O amor de mãe é uma coisa muito linda, né? Isso. A minha avó, ela sempre me ensinou. Sim. Que o amor de mãe
é cuidar do filho de uma forma muito linda, muito especial, mas ensinando a ele a verdade da vida, né? Sim. Porque, como a irmã Kátia falou, eles casam e vão embora, né? E eu sempre dizia a ele, quando eles eram pequenos, que iam para a escola, né? Eu lembro que quando foi a vez deles para a escola, eu não vim para casa. Eu fiquei no portão da escola. Aí, quando chegou para Pablo para a 5ª série, eu levava a Pablo para o São Jorge e levava a Gulti para outra escola. Pois não. E teve um dia que eu estava com muita dor. E o Espírito Santo falou dentro de mim, dizendo que eu deixava eles lá, mas quem cuidava deles? O Senhor. Era. Né? Exato. Então eu sempre dizia para ele, Maninha está sempre aqui com vocês, mas qualquer coisa que acontecer, você tem que chamar Papai do Céu para cuidar de vocês, porque Ele é o único que vai cuidar de vocês nos mínimos detalhezinhos. E eu confiava sempre em Deus, que Ele estava sempre cuidando dos meus filhos. Cuidando e cuida até hoje, né? Cuida. Essa aí, Marcos, é a diferença do amor do mundo, né? O amor incondicional, porque o amor que o mundo traz, que o mundo oferece, é um amor técnico. Eu sempre digo isso, é um amor prático. Eles cumprem só as diretrizes dele, ou seja, se fosse alguém que não tivesse o amor de Deus, uma mãe, eu não quero usar um termo mais pesado, né? Mas uma mãe que não se preocupasse muito com os filhos, simplesmente está lá dentro da escola, fechou o portão, está com eles, vamos embora. Mas quem tem amor de Deus, amor incondicional, é diferente, não é isso? É interessante, eu vi sua emocionada aqui falando, e essa sua fala, a sociedade ela vai oferecer, olha, é um amor fake. Eu vou te amar se tu me der isso aqui em retorno. E nós como pais, nós não vamos precisar de nada disso, nós vamos amá-los. A irmã Kátia citou o profeta Isaías ali, comparando o amor de Deus ao amor de mãe. E essa frase final aqui, refletindo o amor de Deus, ó, o homem tem um título que Deus tem, pai. E para comparar o amor dele, a mãe ama como Deus, em uma comparação. E eu acredito que nós ainda não temos essa mensuração desse amor que nós damos aos nossos filhos. E quando isso acontece, essa separação de deixar o lar e seguir a vida deles, não é fácil, porque nós nos preparamos para cuidar dos filhos. Melhor roupa, a melhor comida, tudo isso nós vamos fazer pelos filhos, por amor, sem querer nada em troca. Hoje é muito fácil as frases modernas, eu te amo 1.000 milhões, as imagens das redes sociais, mas o que fica na verdade é esse amor verdadeiro, comparado ao título de pai e comparado ao amor de Deus como mãe. O amor que você dá ao filho, como nós damos até hoje. Nosso filho já tem 37 anos, os filhos de vocês são adultos, acredito. Sim. Mas mãe, sempre vê eles como o meu filhinho, o meu filhinho, que eu tenho amor e tenho cuidado. Lembrando que a gente deve também fazer uma separação, não é? E ter o cuidado de saber a idade que o filhinho tem e do que ele precisa hoje, não é? Para até a gente não aborrecer nossos filhos, porque os exageros trazem aborrecimentos. Mas nós fazemos pelos filhos e a gente não quer que ele devolva nada. A gente simplesmente quer que a vida dele siga feliz, que os filhos tenham felicidade. É um amor sem pretensão, né? O amor de Deus para conosco foi um amor sem pretensão nenhuma. Deus deu a nós, mesmo sem esperar a retribuição de cada um de nós, que é justamente o que nós damos aos nossos filhos, não é? Porque em muitas famílias, às vezes acontece de que quando doamos esse amor, criamos, formamos, somos mal interpretados por ele às vezes e mal recompensados. Ou seja, eles muitas vezes não dão aquilo que a gente esperava. Em muitas famílias acontece isso. Mas aí é onde mora o amor incondicional, não é isso? Que a gente dá sem esperar em troca nada, não é isso, irmã? A gente só quer que eles sejam felizes, né? É o desejo nosso, né? Eles sejam felizes, que cresçam. E eu dizia assim para eles, nunca esqueça Jesus, nunca. Acorde já agradecendo a Ele, orando, pedindo para Ele lhe guiar,
Porque assim, a gente nunca vai estar perto de vocês. Então, sempre quem vai estar cuidando de você é Deus. Então, você pode ter o melhor diploma, o melhor anel, mas você não pode esquecer Jesus. Porque se você esquecer Deus, você Glória a Deus. não vai ser nada, meu filho. Não é nada. E isso aí é o que o irmão Marcos estava falando. O presbítero Marcos disse que esse princípio eles levam para o mundo, para a sociedade, aonde eles entrarem. Não é isso, Marcos? Isso. Porque ele foi implantado, não é, quando novos. É aquilo que o texto que nós lemos de Deuteronômio 6:6 diz, não é? Inculcar nos filhos, né? Colocar como uma chancela na mente dele, porque eles nunca vão esquecer deste princípio, deste amor incondicional. E a gente conversando antes, né, de começar a nossa gravação, nós comentávamos aqui que o texto de Deuteronômio 6, eu tive a curiosidade de pesquisar e eu queria saber por que aquilo, cientificamente falando, eu pesquisei, precisaria ser repetido tantas vezes. A gente sabe que a repetição traz um aprendizado, mas eu queria saber da parte do Senhor o porquê, porque nós como pessoas, não é? Como seres psicológicos, Deus nos conhece. E na pesquisa, né, o que os psicólogos chamam de neuroplasticidade, palavra até longa, né? É a questão de você estar repetindo para o seu filho, como muitos às vezes querem nos acusar que nós fazemos lavagem cerebral nas pessoas. Isto não é verdade. A própria ciência pode explicar com a neuroplasticidade que com a repetição, o seu cérebro ele vai se acostumando e o que ele em pouco tempo ia esquecendo, aquilo torna-se uma coisa a longo prazo e para o resto da vida. Então, o seu ensinamento, o ensinamento que você der aos seus filhos, ele vai levar para o resto da vida. Não é isso, irmão Marcos? Isso que a senhora falou aconteceu comigo esses dias. O meu filho o mais velho entrou num novo emprego. Aí eu precisei que ele fizesse um trabalho de um slide para mim. Ele disse: papai, eu só posso fazer quando eu chegar em casa, porque eu entrei num novo emprego. Eu disse ele assim: o seu caráter, a sua fé, a sua personalidade, aquilo que nós falamos com você, entra aí no seu trabalho. Então, essa repetição de criança, essa neuroplastia se formando, o cérebro se apropriando, eles desenvolvendo cognitivamente. Nós estamos falando aqui, Evangelista Paulo, para famílias saudáveis, isso, famílias felizes e famílias também que possam estar dizendo assim: eu não entendo porque minha família não é assim. O Deus da família está aqui presente. Você assistindo aí na sua casa, o Deus da família faz um milagre. O diabo faz o seguinte: o diabo quer que você busque uma família perfeita. Não existe família perfeita. É verdade. O que existe são famílias felizes que trabalhos como esse aqui. Eu devo ensinar minha criança pequena assim, desde criança, demonstrar amor, ensinar de Deus para ela, porque ela vai crescer, ela vai desenvolver. É isso aí. Isto que nós estamos falando, né, para você que está participando desse programa, né, nós estamos mostrando um ponto daquilo que a sociedade está divergindo dos princípios de Deus, não é isso? E nós vamos à segunda tela aí, vamos pedir para que possa entrar a identidade e o pertencimento que deve existir nas famílias, não é? Os pais ajudam os filhos a descobrirem que são o que são, né? E a compreenderem que são valiosos e amados. Essa segurança não pode ser substituída por redes sociais, amigos ou sucesso. Irmão Marcos, os pais ajudarem os filhos a descobrirem essa frase aí. Ela é tão importante porque a gente tem que entender que Deus, Ele deu orientação. Lá Deuteronômio 6 fala isso, né? Inculcar, ensinar, mostrar, mas a gente tem que fazer com que os nossos filhos descubram quem eles verdadeiramente são e compreenderem os valores que eles têm. Isso é uma coisa que às vezes as famílias, principalmente os pais, né, eles têm que ter cuidado com isso, para não imporem nos filhos um desenvolvimento de vida que talvez seja diferente do dele. Por exemplo, eu sou um ministro da igreja, eu não posso querer que o meu filho também seja. Eu preciso de forma deliberada, né, espontânea,
fazer ele descobrir a sua vocação, a sua chamada, a sua identidade, não é isso? É muito importante porque o que o senhor disse aí, porque às vezes tem um pai que ele faz a transferência. Aquilo que ele queria, ele quer passar para o filho. Então, o filho pode se tornar um advogado que nunca quis ser advogado, um médico que nunca quis ser médico, porque o pai queria. Isso. No Juízes capítulo número 13 tem uma coisa interessante. É o único pai na Bíblia que pede um checklist para criar o filho. Não dá o nome da esposa, mas diz o nome do pai, que é Manoá, que são os pais de Sansão. Isso. Quando a esposa chega para ele e diz assim, olha, o anjo me apareceu e disse que eu vou ser mãe. Ele disse, vamos fazer o seguinte, vamos adorar novamente para ele voltar, porque eu preciso saber como criar essa criança. Um checklist, eu preciso passar para ele. Não é fácil. Então, os pais ajudam, os pais não forçam. Isso. Os pais vão guiar os filhos para o propósito que Deus tem na vida do filho. E muitas vezes o pai está guiando o filho, descobrindo o propósito, e esse propósito pode ser longe dos pais. Mas aí é sentar, descansar, porque fez o certo. Os pais ajudam os filhos a descobrirem quem são e a compreenderem que são valiosos e amados. Porque, o filho pode estar muito distante. Eu posso estar falando para pais agora, aqui no programa, nós estamos aqui, seu filho está muito distante. Aquela saudade, ele sente que foi amado. Você sabe que fez o certo. E como Manoá, ele tomou essa preocupação. Tá, Sansão teve uma dificuldade na vida dele, mas se você olhar o final da vida de Sansão, em Juízes 16, aí mostra que Manoá estava certo, porque diz assim, e Sansão foi sepultado perto onde foi sepultado seu pai Manoá. Isso só era conseguido se o filho honrasse o que o pai ensinou. Isso mesmo. Nós temos esse exemplo, né? Sim. Porque a gente sabe, nosso filho, Magno, ele, se colocar ele para dar uma palavra, ele dá e desenvolve bem um texto, mas Magno não tem a mesma vocação que eu. Magno é músico, ele gosta de música, ele ama música, ele aprendeu música de vista. Então, isso é um grande exemplo para as pessoas descobrirem quem são, os filhos descobrirem quem são, não é? Não é as redes sociais, eu quero deixar isso bem claro, a gente já está entrando, temos poucos minutos para o intervalo, mas eu quero deixar claro para você que está participando desse programa, que não são redes sociais, não são YouTubes, não é? Nós precisamos entender isto. Tá certo? Que as redes sociais contribuem, de certa forma, para o crescimento, não é? Do nosso conhecimento, entendimento, mas não são eles que forjam nossos filhos, não é? E filhos que estão nos ouvindo, lembrem-se disso. Nada muda o ensinamento, os princípios que estão exarados na Bíblia. A palavra de Deus é quem nos forja. A palavra de Deus é quem nos direciona. A palavra de Deus é que constitui família. A palavra de Deus é que principia a sua vida futura. O que Deus tem na sua vida, os princípios de Deus para a sua vida. Porque hoje famílias desenvolveram filhos, não é isso, irmão Soledade, irmã Kátia, que são mães, sabem muito mais disso. Porque eles foram aprendizes da palavra com os pais, não é? E a gente vê aqui que Efésios 6, quando fala de ensinar, né, tudo direitinho, não também provocar a ira dos filhos, que é aquela questão do ensinamento com amor, o ensinamento com carinho, com paciência. Porque assim, autoridade o pai deve sempre ter. Porque eu até botei aqui para a gente poder falar. Porque veja, autoridade é o poder legítimo baseado no respeito, ok? Na confiança e nos sentimentos conquistados por meio da competência e diálogo. Isso é autoridade. Isso, o fato de você criar seu filho com amor, com carinho, com cuidado, não vai impedir que você tenha autoridade. Porque isto é autoridade, algo que você conquista com o amor que você tem. Jamais com o autoritarismo. Porque o autoritarismo, ele é perigoso. Ele é diferente de autoridade. Ele sabe o que é que ele faz, ele é abusivo. Ele faz com que a pessoa, ao invés de te amar, o teu filho, ele comece a sentir raiva. É aquela questão de causar a ira, não é? Que os pais podem causar nos filhos com autoritarismo, que é bem diferente, eu vou frisar, de autoridade. Não é? O autoritarismo, ele pode provocar, olha,
aquela exigência, aquela força, ele anula o amor que o seu filho pode nutrir por você. É interessante isso, porque isso é um texto que foi buscado agora, né? Há poucos tempos. A Bíblia já fala disso há mais de 2000 anos atrás. É verdade. Efésios capítulo 6, versículo 4, né? Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Esse versículo é muito profundo em relação à raiz de provocação, não é? É justamente isso que Kátia leu agora. Os pais têm que ter cuidado para poder, com sabedoria, direcionar os filhos a terem a sua própria identidade cristã, não é? Terem a sua própria identidade cristã e saberem o pertencimento dentro dessa sociedade que nós vivemos, não é? Valorizarem isso como filhos, como amados de Deus, não é? Essa abordagem é uma coisa muito significativa, não é? Muito grande, que busca muito interesse de conhecimento e a gente vai expandindo e o tempo termina passando, não é? Nós estamos entrando aí no primeiro intervalo e você que está conosco, olha, aquele familiar teu que ainda não está participando desse programa tão importante, teus filhos, chama ele, traz ele para ir para a sala, para o ambiente onde você está participando desse programa e a gente vai tomar uma água e daqui a pouco volta. E você é o maior participante desse programa. Daqui a pouco a gente está de volta e com a tua participação esse programa vai alcançar a muitos que precisam ouvi-lo. Que Deus abençoe. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, já estamos de volta com o nosso programa Em Família, com o tema O Legado que o Mundo Não Pode Dar. Nesta ocasião, estamos com esse casal maravilhoso, pessoas excelentes de Deus, a nossa irmã Soledade e o nosso irmão Marcos André, não é? Então, a gente queria só dar uma pincelada no que a gente falou antes, né? Nessa identidade e pertencimento, né? Que a gente falou exaustivamente aqui sobre a questão do amor, de como ele é passado pelos pais, né? E a gente gostaria de lembrar que, erroneamente, a secularidade, ela ensina que o amor ele é demonstrado quando você faz o que os seus filhos querem. Isto é um engano, é um engodo e que pode trazer muitos prejuízos para você. Amor é quando você consegue dizer não para o seu filho, porque você sabe que lá na frente vai haver um grande prejuízo. No momento que você disser não, por ter excesso de zelo, ter esse amor que Deus colocou em você, ele não vai entender. Mas você não deve ter medo de seu filho deixar de te amar ou de gostar de você, porque você deu um não para ele. Isso. Quando for na frente que ele vê o que quis dizer aquele não, ele vai ser eternamente grato a você. E os laços de amor dele só vão ser fortalecidos. Porque Deus é assim conosco. Com certeza. A gente fica, às vezes, em pânico quando quer algo de Deus e ele não faz naquele momento que você está esperando. Não é, Soledade? Com certeza. E você fica em desespero e, às vezes, você entra em conflitos emocionais e diz assim, Deus não me ama, porque nós somos frágeis mesmo, os humanos. Não me ama, não me entende, não quer fazer aquilo que eu quero. Deus não faz o que você quer, Ele faz o que você precisa. E no momento certo. Isto é o amor que a Bíblia ensina. É o amor incondicional. O amor incondicional. Vamos então à outra tela, que vai falar dos princípios e valores bíblicos, não é? Isso é algo muito importante, né, mamãe? Sobre a nossa vida. A sociedade muda constantemente, mas a palavra de Deus permanece. Eu gosto dessa frase, não é? Ensinar a verdade desde o cedo, preparar os filhos para enfrentar as pressões do mundo, não é? Isso são princípios irrevogáveis, não é isso? Sim. Esse texto nós lemos de Deuteronômio, né? Mas esse texto de Provérbio que diz ensina a criança. E como eu disse aqui na minha fala inicial, que uma geração educa a próxima geração. E nós pais, aí eu me coloco também, porque você que está nos assistindo pode ter filhos com tenra idade ou adolescentes já, jovens. Isso é muito importante, nós temos uma ciência, que o fruto não cai muito longe da árvore. Ele não cai. E as famílias repetem padrões.
As famílias repetem padrões. Então, quando um pai se preocupa assim, olha, eu vou ensinar algo a meu filho que é eterno. A palavra de Deus é eterna, ela é atemporal. Do mesmo jeito que Eunice ensinou a Lloyd e Lloyd ensinou a Timóteo. Timóteo repassou para a igreja de Éfeso. É o que acontece hoje. Então, eu ensinei meus filhos, eu não tenho o prazer, nós não temos o prazer de sermos avós ainda, porém, eu espero que aquilo que eu passei para eles, quando os meus netos, aí está no plural, porque pode ser um menino ou menina, ou vários, eles vão ser os pais, eles que criem. Nós vamos ajudar, mas eu espero que eles repitam aquilo, do ensinamento, da palavra, porque aí foram criados no ciclo de oração infantil, foram criados na escola dominical, departamento infantil, juvenil, com a nossa simplicidade, com aquilo que nós sabíamos fazer, com o que éramos orientados. E hoje, como Magno, são 2 homens criados. São 2 homens criados. E eu disse uma coisa a ele, baseado nisso aqui, evangelista Paulo. Quando eles foram casar, um casou em julho, o outro casou em outubro. Então, quando o primeiro foi casar, eu chamei para ele e a configuração ia mudar desde aquele momento. Eu disse, olha, vocês vão casar, levem o que daqui aprenderam, sejam o pastor do coração da esposa de vocês. Isso. E repliquem o que daqui estão levando. Glória. Porque está aí, ensina a criança, que pega um elo que a senhora falou. Eu ensinar e fazer isso não é ser permissivo, não. Porque hoje nós vivemos uma sociedade de um valor emocional tão alto. Eu estou procurando a palavra aqui, de uma dependência emocional tão alta que as pessoas precisam estar direto dizendo assim, eu te amo. Não, a Bíblia não manda. Não tem não. O que a Bíblia diz assim, pais, ensinem, guiem, orientem, cobrem. Essa é a minha forma de demonstrar amor. Isso traz um fortalecimento emocional, que eles não ficam com essa dependência de estar o tempo todo tendo que ouvir. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Pela ação dos pais. Isso, eles essa é a percebem que o amor está presente naquele ambiente e na vida deles, não é? Isso traz um prazer muito grande para a gente, que é pai, não é? Quando a gente ensina a verdade desde cedo, prepara os filhos para enfrentar essas pressões do mundo aí. Eu percebi que quando o senhor estava falando disto, veio na mente alguma coisa muito importante dos filhos que ela vai contar para a gente, é uma solidade. O que é que Deus mostrou aí, fez a senhora se lembrar? Eu sempre dizia a eles o seguinte, que a palavra, ela alimenta o nosso espírito. É verdade. E a gente tem que ter um espírito fortificado. Né? Sim. A gente tem que ter um espírito fortificado. E a gente fazia muito culto doméstico. Sim. A gente fazia muito culto doméstico. É uma base ainda hoje muito tênue para as famílias, né? A gente cantava muito, cantava uns 7 hinos. E assim, o meu mais velho, Pablo, ele dizia assim que quer ser pastor, né? Que queria ser pastor, como ele é evangelista. E o meu Gulti gostava muito de cantar junto comigo. Sim. Ele dizia quando crescer queria ser cantor missionário. E eu ficava dizendo assim para mim, cantor missionário? Onde é que tem um cantor missionário? Pablo puxou o pai, gosta da palavra. Gulto, ele também fala a palavra, mas ele gosta muito de cantar e canta muito lindo. A glória de Deus e a alegria da gente. Canta lindo. Eu fico olhando assim e agradecendo a Deus, porque da forma que a minha avó me criou, né, criou a mim e meus irmãos, ensinando que o valor da oração, da palavra, ia nos guiar em toda direção. Isso. E quando era pela manhã, que tinha consagração, logo cedo, a consagração para uma criança logo cedo, fica bem difícil, né? Mas porque eu fui criada como Timóteo, com vó, com mãe, com pai. Então, mãe chamava a gente para ir para a consagração, vovó já estava lá. E a gente crescia o bico. E quando era na hora de se levantar para pedir oração, a gente não queria pedir oração para manhã, porque era a manhã que tinha acordado a gente para ir orar e vovó já estava lá. Então ela olhava assim para a gente e a gente pedia oração. E assim, a gente foi criado assim, e eu louvo a Deus. E como eu aprendi, eu fiz questão de passar para os meus filhos. E outra coisa, né? Desculpa. Diga, pode falar. Soledade, eu observo muito, até nas conversas da gente particular, que você fala muito da sua avó, a minha avó. A avó, não é? O papel da avó, de você que é vó.
e que está aí sofrendo por causa dos filhos, por conta dos netos, porque aí, quando você é vó, aí o amor é dobrado, porque é filho do teu filho. Aí o povo diz assim, o amor de vó, quem já é vó, diz assim, é um amor diferente. É como a Bíblia fala da avó de Timóteo, né? Que a mãe de Timóteo ajudou, ensinou, mas muito, com toda certeza teve aquele apoio da avó dele, não é? E você fala muito da sua avó. Você que é vó, entenda que você não está à margem do que Deus tem para os seus netos e para a sua família. Você é aquela pessoa que está atrás, às vezes ninguém está nem te vendo, mas o teu papel é maravilhoso, é especial, é espetacular. Nós somos muito gratos aos avós. Eu sou grata à minha avó, a mãe do meu pai, que me conduziu para o Evangelho. Foi por ela, pela minha avó, que eu estou aqui, e ela fala muito desse amor que ela tem pela avó que criou, né? Graças a minha a Deus, avó ganhou, desculpa, a minha avó ganhou até minha mãe para Jesus. Hoje a minha mãe evangeliza no presídio, porque a minha avó mostrou o evangelho para minha mãe. Glória e a essa Deus. semana, foi outra semana, eu sentadinha só observando que a minha avó, ela se juntava com as irmãs todo sábado. Evangelista Paulo e irmã Cátia. E assim, toda 7 da noite ela se juntava para orar pela família. Aleluia. Orar pela Glória família. E Jesus fez coisas lindas, Jesus salvou. Isso. Jesus libertou, Jesus curou, Jesus Coisa linda, né? Elas foram embora, mas deixou. É por isso que eu digo, legado, eu quis ensinar isso para os meus filhos, que a oração, ela, como é que se chama? Ela faz toda a diferença na nossa vida. Ela nos guia. Glória a Deus, é né? isso aí. E nos É algo que eu quero dizer isso já, não é? A você que está participando desse programa, nada substitui esse princípio que a sociedade e alguns crentes, não é, acham arcaico isso. Não precisa de culto doméstico. O culto doméstico é essencial na sua vida, porque ele dita e basa os princípios que Deus mandou orientar na família. Oração, palavra e cânticos, que edifica. E fechando, eu quero ir para outra tela, mas eu quero fechar dizendo o seguinte: esse ensinamento que os avós, não é? Minha esposa falou, a senhora, irmã Soledade, e acredito que nós também. Eu fui criado com vó também, quando pequeno. Isso tira a imagem de pessoas trazerem fragilidades, não é? Dessa geração que o mundo aí chama, né? De geração Nutella. Nós chamamos de uma geração frágil porque não tem princípio bíblico. Isso tira essa imagem que as pessoas às vezes, foi criado com vó, por isso que é todo cheio de coisa. Não, negativo. Eu fui criado com vó debaixo de rédea. Também. Os nossos avós ensinaram nossos pais, que nos ensinaram a sermos quem nós somos. Então, nada foge desse princípio. Não é? Nada foge do princípio que Deus deu para que nós possamos guardar esses valores bíblicos, né? Esses valores que Deus nos concedeu, não é isso? Pode falar. Só um instante, evangelista Paulo. Essa frase final aí, os filhos para enfrentar as pressões do mundo, Provérbios 22:6. Eu estava conversando com a minha esposa ontem e tem um texto que cai aqui que é Lucas capítulo número 15, a partir do verso 11. Nós temos uma família muito estruturada ali. Aquela família, o pai era excepcional, porque o filho quando volta não quer ser filho, ele quer ser empregado. Aquela família tinha culto doméstico, porque ele diz assim, pequei contra o céu perante ti. Tá? Aquela família tinha diálogo, porque o pai conversou com os 2 filhos sem aumentar o tom da voz. Mas aí quando ele enfrentou a pressão do mundo, que ele se viu só, o único caminho que ele tinha era a casa, porque a sua casa era o seu lugar. A sua casa era o seu lugar de repouso. E o diabo, olha, eu quero dar uma palavra aqui agora para os pais, que está seguindo todo esse script, mas que os filhos estão afastados. Tem uma coisa que o diabo não conseguiu com o pródigo e não vai conseguir com o teu, que é bloquear o caminho de volta. Glória a Deus, é isso aí. O diabo não vai conseguir. O caminho de volta não foi bloqueado, então ele foi embora e voltou. Quando ele chegou lá, o pai disse, não, é meu filho, me dá um abraço, vem para casa. Por quê? Quando as pressões do mundo aumentaram, que ele viu que não tinha mais resistência, ele disse, opa, eu tenho casa.
E aquilo simboliza o amor de Deus. O amor de Deus. Põe o anel no dedo dele, a honra. No mais perfeito põe estado. Põe a roupa, põe a sandália. É mostrar aos filhos, esses que estão afastados, entristecidos por algum motivo, que os princípios permanecem os mesmos, os valores estão guardados em casa, é só voltarem. Eles precisam saber. Porque Deus é o mesmo. É? Vamos para outra tela? É muito gostoso, saboroso esse assunto, não é? Exemplo de fé, irmão Marcos. Os filhos aprendem mais pelo que veem do que pelo que ouvem. Isso aqui, eu quero abordar o seguinte, que isso não isenta o ensinamento que está lá em Deuteronômio 6 e 6 e 7. Não é uma regra, né? Isso não é uma regra, porém, isto tem uma base muito sólida de os filhos, além de ouvirem, não é? Porque isso são princípios de ensinamento, não só ouvir. A prática fala mais alto também de que ouvir. Porque eu ensinar os meus filhos é uma coisa. É aquilo que o Senhor falou de Provérbios 22:6, né? Instrui o menino no caminho. Não é mostrar o caminho, é ensinar indo com ele. Então, esse é o princípio derivado dali, não é? De aprenderem mais pelo que veem do que pelo que ouvem. Porque ouvir... Muitos filhos, eu quero dizer isso a você também, companheiro, amigo de família, né? Pai, mãe. Ouvir eles até ouvem, mas será que eles veem a prática, irmão? Eu mandar os meus filhos fazer é uma coisa, eu fazer com eles é outra. Não é? Eu coopero com o nosso pastor através do Departamento da Família, na orientação do nosso coordenador, que é o pastor Isaac Silva, um grande ensinador da palavra também. E eu já vi muitas situações de filhos rebelados, entristecidos, afastados, porque ouviam o ensinamento, mas não viam a praticidade nos pais. O que é que o senhor me diz disso, irmão Marcos? Paulo, eu quero dizer uma frase e depois citar outra. Essa aqui, ó. O lar é a primeira sala de discipulado. Isso. O lar é a primeira sala de discipulado. Mas eu estava lendo, eu encontrei uma frase que é atribuída a Charles Spurgeon. Ele diz assim: o lar é a primeira escola da alma. O que se planta ali cresce por gerações. Verdade. Então, uma coisa é falar, outra coisa é ser o exemplo. Uma coisa é você dizer faça, outra coisa é assim, faça porque você está me vendo fazer. Então, os filhos vão aprender pelo que veem, eles vão olhar. Eu sempre digo, quando o pastor me dá a oportunidade de estar nas palestras, os nossos filhos nos leem. Sim, perfeito. Eles nos leem, eles ficam olhando para a gente, porque o discurso versus prática é distante. Então, eu lembro que um dia um dos meus filhos, minha esposa disse, não sabe o que é que houve. Eu disse, que foi? Fulano, sem saber ler, estava de óculos, de Bíblia, agenda e caneta. Aí a mãe perguntou o que? Ele, estou imitando papai. Estou imitando papai. Isso aí. Coisa bonita, então, né? nós precisamos ter esse cuidado. Você, pai, olha, pai, investe na tua família. Verdade. Investe nos teus filhos. Isso é muito importante. E ser o exemplo, né? Olha, esse exemplo, assim, é atribuído a Agostinho, né? Que essa frase que o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Isso é didático e também é formativo. Quando você falou desse exemplo aí, dos filhos participarem dos pais, eu me lembrei de um atendimento que eu fiz, eu não esqueço mais disso. São coisas que a gente participa no departamento que ficam frisadas no coração da gente. De pais que viram os filhos pequeninos arrastando, engateando, não é? Engateando. E eu atendi um casal que eles foram saber como administrar essa situação do filho muito pequeno ainda, mas já desenvolvendo determinadas situações que eles ficaram assim, como se fossem, me permita, um superdotado menino. O menino aprendia as coisas muito rápido. E eles me contaram que quando essa criança estava com meses, eles tinham o costume de, quando se acordar de manhã, ir orar na cama. E o menininho lá no berço, e um dia o menino crescendo, né? O menino Peralta já desce com meses do berço. Eles, quando esperaram, o menino estava querendo subir na cama de joelhos para praticar o exemplo de fé que os pais... Isso ficou guardado. Existe, né, um adágio popular que as pessoas usam muito, erroneamente, diga-se de passagem, faça o que eu mando.
mas não faça o que eu faço. Então ele quer impor para o filho o autoritarismo. Você vai me obedecer no que eu estou dizendo, mas na verdade as ações dele contradiz o que ele está mandando. E o filho, ele não vai. Ele vai imitar as suas ações. E o que você falou vai ficar esquecido. Então, as duas coisas, não é? Eu estava conversando com o meu esposo em casa sobre isso, que os filhos aprendem mais pelo que vem do que pelo que ouvem. Até a gente conversou sobre a questão de lá de Deuteronômio e ele disse, não, o que eu estou querendo na realidade é explicar que quando os filhos veem as ações do pai, os exemplos, como o senhor frisou agora, que o menino olhava tanto o senhor lendo a Bíblia, de óculos, anotando, e ele nem lia, e ele foi e fez a mesma coisa. Na verdade, ele sentiu até vontade de ser como o senhor é. Não é? Então, isso é o exemplo. Então, é maravilhoso a gente ver essas coisas como Deus. Deus que é assim, para ele nada, a nossa Bíblia não é ultrapassada. As pessoas gostam de dizer que a Bíblia é um livro ultrapassado pela idade que as Escrituras têm. Mas ela é muito moderna, a Bíblia. Ele é nosso guia. Muito atual. Não é? Ele é nosso guia. É o guia e que ela, a Bíblia, eu gosto de falar para os jovens lá na área, digo, olha, vocês estão de posse do livro mais moderno do mundo. Exato. Porque ele fala do que ainda vai acontecer. Não é? Então, é maravilhoso as coisas que Deus faz e tem preparado para a gente, amém? E ser ousado em relação a ensinar. Não é? Antes de chamar outra tela, eu queria só frisar isso, né? Pais que oram, leem a Bíblia e vivem em obediência, eles deixam uma herança espiritual que o mundo não pode oferecer. E eu estava, irmão Soledade, nesses dias, a gente criou uma situação e eu fiz um pacto com Deus, não é? Porque nós fazíamos cultos domésticos, mas não diários. E, às vezes, as necessidades nossas exigem com que a gente esteja mais próximo de Deus. E a sociedade, esse aglomerado de trabalho, de coisas para fazer, às vezes afasta a gente de Deus. E se a gente criar um pacto, não é, uma aliança, como compromisso, a gente fica mais reprisado de que, ou melhor, mais refreado, melhor dizendo, não é? De não cumprir aquilo porque é um voto diante de Deus. E eu fui ousado e disse a ela, eu fiz um voto diante de Deus. Todo dia a gente vai ter que fazer um culto doméstico, cantar, ler a Bíblia e orar. Eu fiz esse pacto, não é? Aí ela disse, foi você que fez, mas está comigo, porque tem dias que realmente não se consegue. Mas eu coloquei esse princípio na minha vida. Não, tem um tempo para tudo, são tantas as tarefas da igreja, mas não está trabalhando na obra de Deus. Mas e a sua vida? E a sua família? E a estrutura espiritual que nós temos que ter? Então nós, como família, como pais, devemos fazer esse pacto, Marcos, não é? Eu fiz o pacto de daqui até Jesus voltar ou me guardar, todos os dias eu farei esse culto agora, impreterivelmente. Então, esse exemplo de fé, não é? Isso aqui é sugestivo, não é? Cada um sabe da sua realidade de vida, mas eu, pelo menos, fiz um pacto com Deus. Senhor, todos os dias eu vou fazer, todos os dias. Porque isso faz com que esses exemplos, não é? Tragam uma herança espiritual para cada um de nós, de nossos filhos, da nossa família. Não é isso? Então, nós vamos para a próxima tela, que fala sobre disciplina com amor, não é? O mundo confunde amor com ausência de limites. É muito diferente, é o que estava se falando aí, né, Marcos? A Bíblia ensina que a correção feita com amor forma o caráter e conduz à sabedoria. O que é que o senhor me diz disso, irmão Marcos? Bom, Paulo, veja esse texto de Provérbios, e tem outro trecho de Provérbios, que é Provérbio 29, que diz assim, a criança entregue a si mesma será a vergonha de sua mãe. Então, nós vivemos numa sociedade hoje, a sociedade, os engenheiros sociais desenvolveram, né, a educação positiva, e depois eles viram que estava errado e fizeram algumas correções. Sim, verdade. Porque eles disseram assim, olha, nós vamos ser permissivos, mas temos que ser empáticos ao mesmo tempo. Então, a Bíblia em si,
ela nunca ensinou a castigar, ela diz corrigir. Corrigir. Então, nós temos 2 filhos que eu tenho absoluta certeza que teve hora que eles olhou e disse assim, por que papai, ele chama manhã, né? Por que papai e manhã agiu assim conosco? Porque nós disciplinamos, mas a nossa disciplina é baseada no amor. Porque quando nós fazemos a disciplina, é porque nós queremos o melhor daquele filho. É o melhor daquele filho. Nós não disciplinamos porque nós o odiamos. Nós disciplinamos porque aí nós vamos para Deus. Deus disciplina ao filho que ama. Irmão Marcos, e lembrando que quando nós, você que está aí nos ouvindo, não corrige o seu filho em amor, pela palavra de Deus, e lança ele na sociedade, no futuro, e ele não consegue obedecer normas, cumprir regras, e ele vai sofrer com isto. E possivelmente ele vai ser penalizado. Espero que não, mas às vezes da forma mais triste possível. Cai nas mãos da polícia, vai para um presídio e vai sofrer porque não foi ensinado a entender que normas e regras é para a sua própria proteção. Não é verdade? Então, o amor do pai, quando ele diz não no momento certo, está fazendo com que o futuro do seu filho seja um futuro abençoado e não um futuro tenebroso. Não é assim, meu filho? E uma coisa que a gente precisa ter cuidado, né? Quando a Bíblia fala de disciplinar, a Bíblia fala de castigar com vara, eu já vi muito indulto, a gente tem que ter muito cuidado com a rede social por causa disso. Não é? Porque eles não vão à profundidade da palavra, não pesquisam originais e ficam falando bobagens, às vezes, em redes. A Bíblia está falando de corrigir dentro do ponto em que o filho entenda que aquilo é bom para ele daquela forma, não é? Eu já tive momentos eu não lembro de ter batido em Magno. Não, nunca bati. Nunca. Mas ele é um menino obediente, entendeu? Porque teve um momento da gente, além de dizer não, travar ele em algumas coisas, não é? Estávamos castigando ele para hoje. Ele diz à sua mãe, não é? Que hoje ele é um menino educado, obediente, submisso. Mas isso foi o quê? Foi a disciplina com amor, não é com espancamento. Não é bom entender isso, não é? Nós já estamos indo a um intervalo, mas eu quero fechar esse bloco dizendo isso a você. Seu filho, se precisar de correção, corrija-o, não é? Hoje existe uma intervenção que, se bater, vai para a polícia, pode ser preso, amém, tudo bem. Mas eu estou falando de mim, presbítero Marcos. Se fosse preciso dar umas pancadas no meu filho, e isso fizesse com que eu pudesse até ser preso, mas ele fosse corrigido, para mim eu estava muito bem. Porque amanhã ele ia agradecer ao pai, não é? Que dentro dessa sociedade odierna prende quem corrige, mas ele ia agradecer ao pai que os princípios disciplinares do amor que Deus dá aos pais, isso aí é verdadeiro. Acabou o nosso tempo, mas aí no próximo bloco o senhor vai pontuar o que o senhor está ardendo no coração de falar aí. Sim, senhor. Amém? Tá. Nós vamos para o intervalo, é muito bom esse assunto e daqui a pouco a gente volta. Toma só aquele cafezinho e retorna aí para a gente adentrar novamente esse assunto. Daqui a pouco a gente volta. Deus te abençoe. Aguardamos você. Estamos de volta com o programa Em Família. Está muito gostoso o programa hoje. Eu estou aqui saboreando cada pontuação de tela e eu acredito que você também, porque isso deve estar enriquecendo o conhecimento para nós tratarmos com nossas famílias, nossos filhos principalmente, no nosso lar, não é? Mas voltando ainda à tela anterior, o presbítero Marcos tinha uma palavra para fechar esse bloco, né, sobre a disciplina com amor. Pode falar, irmão Marcos. É interessante eu ver a palavra de vocês. É o seguinte, quando a família falha com essa disciplina, outros âmbitos da sociedade vão sofrer. Escola, igreja, a sociedade em geral vai sofrer, porque a família não disciplinou. Então, quando a criança sai dali, ela sai sem limites, então ninguém impôs limite a ela. Então, ela vai achar que em todos os ambientes é assim. Eu vi muito isso quando eu entrei no Exército Brasileiro, então nós víamos
aqueles militares que as famílias disciplinaram eles, era muito mais fácil ser tratado. Outros não, eles não entendiam o que era um comando, eles não entendiam o que era uma ordem. E muitas vezes eles iam contra. Por quê? Porque esta questão é ensinada em casa. A disciplina não é a obrigação da escola e nem de nenhum outro âmbito da sociedade. A disciplina é feita em casa. Esse corte precisa ser feito em casa. E é necessário, né, Marcos? É necessário. Muito é importante necessário. a gente entender isso, porque a liberdade, as pessoas na sociedade confundem muito liberdade com libertinagem. Elas não podem mostrar como o mundo mostra, né? O mundo confunde amor com ausência de limites. Nós precisamos mostrar limite aos nossos filhos. Nós temos limites, todos nós temos limites, não é? Até o conhecimento de Deus, eu acho muito interessante quando as pessoas falam de, eu não estou criticando, né? Mas existem doutores, não é? De Deus, ou seja, doutor, eu sou doutor em teologia. Doutor é aquele que domina tudo, não é? No meu conhecimento, eu tenho muito cuidado a falar isso, porque até Deus deixou o limite, está lá em Deuteronômio 29:29, né? Que as coisas encobertas é para Deus. Então, se tem coisas encobertas, a gente não domina tudo de conhecimento sobre Deus. Na verdade, o que a gente conhece de Deus é muito pouco, mas as reveladas de Deus, Deus deu. Então, isso que nós estamos falando hoje é revelado por Deus para a gente colocar em prática na nossa família. E essa disciplina que nós devemos dar aos nossos filhos, a todos nós que estamos envolvidos nisso, ele tem alguns limites que nós temos que ter cuidado para não ultrapassar. E existe um engano, né? Que quando o irmão Marcos André falou a respeito do Exército, quando ele foi servir as Forças Armadas, e ele disse que havia alguns prejuízos por alguns soldados não terem trazido de casa o ensinamento e a submissão às autoridades, não é? A aprender a obedecer e a se submeter. E, às vezes, algumas pessoas dizem assim, não quer não, né? Não quer fazer não, né? Mas você vai ver quando você for para o Exército, se você não vai aprender, não, ele vai para lá sofrer. Porque pega uma cadeiazinha básica, porque não quer obedecer às autoridades constituídas, né? E porque ele sofre, porque ele não recebeu de berço aquele lastro de conhecimento, de ensinamento, de obediência para enfrentar a sociedade, não é? Então tem uma criança, amiga, filha de uma amiga nossa, que ela com 4 anos dizia assim, eu detesto normas e regras. E ela agora tem 12 anos e eu conversava muito com ela e eu dizia, mas você sabe para quê servem as regras e as normas? Mesmo ela com 4 anos, se ela dizia aquilo, ela estava pronta para ouvir o que eu ia ensinar. E quando eu disse isso a ela agora, essa semana recente, ela disse, eu não acredito que eu dizia isso. Porque ela hoje, pelos ensinamentos dos pais, porque ela, na palavra de Deus, desde a infância, ela disse, eu dizia isso, irmã Cátia, eu disse, você dizia, e eu lhe ajudei, lhe explicando, né? Não é? Ela não tinha noção daquilo. Mas ela disse, meu Deus, eu não acredito. Eu disse, mas sabe por que você dizia isso? Aí ela, não, porque você assistia a determinado desenho animado, esse aqui. Aí ela, eita, é mesmo, esse menino é muito rebelde. Ô, irmã Cátia, eu tinha muito cuidado com isso. Tinha muito cuidado. Hoje em dia, Pablo Gulte fala muito. Eu tinha muito cuidado com isso. Muito. Com o que eles assistiam. Porque assim... Por conta do... Você tem que saber criar a criança, porque ela vai virar um pré-adolescente, ela vai virar um adolescente, um adulto. E como é que vai ser? Isso. Como é que vai ser? Se você não educar a criança direitinho, você vai sofrer. Você vai sofrer. Senão, eu sempre tive esse cuidado. Vai ser chamada, né? Na escola, na igreja. Se não ensinar, desde a época tenra em que se via aquilo ali, mostrar a diferença, eles vão crescer com essa deficiência. É, né? verdade. Mas vamos à outra tela. Vamos ver. É tão bom, né, que a gente fica... Ainda temos 2 telas, tempo e presença. Presentes não substituem presença, né? Conversas, abraços, atenção e convivência fortalecem o coração dos filhos. É grande verdade. O mano a mano que se fala na linguagem, né, popular, né? A gente tem que estar presente na vida dos nossos filhos, na formação dos nossos filhos e não trocar esta presença com
presentes. Não é isso, irmão Marcos? O que é que o senhor me diz? Eu sempre vou trazendo apenas a memória que já falei aqui, mas eu utilizo nas palestras, só sabe que é dar presente, não é ser presente. Verdade. Então, existem lares que eles têm as melhores condições. Eles só não têm tempo um para o outro. Isso. Nós estávamos conversando ontem e eu estava dizendo a ela, nós até anotamos que presente quebra, memória não. Memória fica. Entendeu? Que memória nós estamos gravando? Vejam, vocês que nos assistem, queridos telespectadores, que memória nós estamos deixando gravada na mente de nossos filhos? Verdade. Nós precisamos entender isso. Quais são os momentos? Nós temos uma regra básica lá, desde eles jovens e depois que as nossas noras chegaram. Mesa não é lugar de celular. Verdade. Mesa não é lugar de celular. Entendeu? Então, aquele é um momento, um momento ímpar. Porque, assim, nós não sabemos quanto momento temos mais de vida. Isso. Então, nós temos 24 horas só num dia. Nós precisamos fazer muita coisa em pouco tempo. Então, tempo e presença. É estar no ambiente, ali no ambiente, porque muitas vezes as pessoas estão... E hoje nós vivemos essa geração aí, que a comida está pronta, e um no quarto, o outro na sala, fone no ouvido, ninguém fala com ninguém, são desconhecidos dentro da mesma casa. É isso aí. Isso é Isto triste, é muito né? perigoso. É triste. E é a realidade de muitas famílias hoje. A realidade de muitas famílias hoje. A gente vai conversando, eu vou lembrando. Eu atendi uma mãe que ela não tinha conversação, diálogo dentro de casa, visual com a filha mais, porque a filha vivia dentro de um quarto e até para alimentar era pelo zap. Passava um zap para a filha, ela na cozinha, e a filha no quarto, está na hora de almoçar, você vem agora? Aí a filha respondia e tal. E disso trouxe um distúrbio muito grande para a filha, que a gente teve que tratar e graças a Deus foi resolvido. Mas o que é isso? É a falta de presença, a falta de tempo, não é? Eu quero aproveitar e perguntar isso a você. Você que a priori conversamos e pedimos para que a família viesse para a sala, você que talvez tenha conseguido reunir todos na sua sala, você tem tempo para que essa sua família estar toda presente aí? Não só nesse programa, não é? Não só agora, porque esse programa ele é passageiro, ele vai passar e alguns domingos posteriores vão vir outros. Mas eu queria deixar isso para você. Você tem tempo para sua família? Você está regrando o seu tempo durante dessas 24 horas que são tão poucos para a gente, não é? Mas você tem tido tempo para conversar, para harmonizar isso aí, para ter esse momento aí de conversa, de abraço, de atenção à sua família, ao seu filho. Você já olhou nos olhos do seu filho, da sua esposa, já viu as mudanças que esse tempo que passa rápido está fazendo em você? Reflita sobre isso. Verdade. Isso aqui não é simplesmente um diálogo que vai ficar neste programa. A gente está fazendo isso para que você inculque na sua cabeça que a sociedade, o mundo, ele está querendo tirar isso de nós. Mas Deus, através do programa Em Família e de tantas outras palavras que Deus tem se utilizado para despertar-nos para isso, Ele está neste dia falando para você que tenha mais tempo para a sua família, tenha mais atenção aos seus filhos, tenha mais atenção à sua esposa, ao seu esposo. Observe a beleza que Deus deu para que você possa desfrutar e utilizar bem este tempo e esta presença, não é, irmã Amém. Soledade? O Senhor está falando e eu estou aqui lembrando, quando os meninos eram pequenos. Eu adorava cobrir eles, dar beijo na cabeça, Amém. ensinar tarefa, desenhar, Momentos que não voltam mais. fazer comida, cantando, e eles na sala. Eles diziam assim, eita, começou, mãe, é que esses hinos dela antigo. E assim,
Isso é muito gostoso mesmo, muito mesmo. Você ensina, porque eles levam isso para sua casa. E eu dizia assim para eles, quando vocês crescerem, que forem para suas casas, porque assim, eu tenho 2 filhos homens, né? Então, eu sabia que um dia eles iam crescer e iam casar. Então, eu ensinava para eles também que o amor é como uma planta. Tem que ter cuidado. Tem que ser regado. Tem que ser regado. E ele via isso em casa. Ele via eu fazendo bilhetinho, colocando na carteira do pai. E é interessante que no dia dos namorados, Pablo fazia um cartão para mim dar ao pai e Guti fazia um cartão para o pai dar para mim. Coisa linda, né? Eles viam isso, eles cresceram. Eles preservavam, né, essa comunhão. Eles viam. A gente era muito... A gente não, nós somos muito família. Amém. Eles participavam de tudo. E essa presença que o irmão Marcos fala nos almoços em família, né? Quando os filhos vão com as noras, daqui a pouco chegam os netos para quebrar o que tu tem lá. Aquele negócio que tu tem o maior cuidado, me vão quebrar e vai ser muito bom. Você vai ficar menino, não é? Porque é o neto, não é? E a gente permite que os netos façam o que os filhos não faziam, né? A gente tem aquela coisa. Então, aquela conversa ali, irmão, fortalece os laços. Aquele momento da mesa onde você divide. Isso. Não é? Então, a gente vai estar aqui já com a próxima tema. Isto é o legado que o mundo não pode dar. Você está reprisando isso hoje, nesse programa, né? E, por fim, a bênção e o encorajamento. Palavras de afirmação vindas dos pais tem um impacto que nenhuma outra pessoa consegue reproduzir. Isso é uma veracidade. E isso é algo que Deus deixou para os pais, né? Eu sempre digo nos cultos sobre a importância dos filhos pedirem a bênção aos pais. Um dia um filho disse a mim, eu não posso pedir a bênção de Deus? Eu disse, não. Porque a bênção de Deus sobre sua vida, Deus delegou aos pais. Aí eu frisei a ele, como é que você pede a bênção ao seu pai? Aí você faz, a bênção meu pai. Ele disse, Eu disse, e o que é que seu pai lhe responde? Olha a delegação de Deus para o seu pai. Deus te abençoe, mas essas afirmações têm que vir dos pais. Não é isso, Marcos? Olha, eu estava separando um negócio aqui, que o ambiente familiar, ele vai influenciar as próximas gerações. Sim. Então, eu ligava para minha mãe, enquanto eu não desse a bênção, ela não começava o diálogo. Aí a mesma coisa eu faço com meus filhos. Isso. Estão casados, esse ano completam 4 anos de casado, mas o início do diálogo é bênção mãe e bênção pai. Irmão Marcos, algumas pessoas que podem estar nos ouvindo nesse momento vão dizer que autoritarismo não. É que ele está interessado em primeiro abençoar o filho antes de qualquer coisa. Ele não quer mostrar autoridade, ele está querendo justamente demonstrar amor. Não é isso, Marcos? É uma demonstração de amor, porque assim, existe uma parte da sociedade hoje que tudo incomoda ela. Tudo que leva a Deus, tudo que mostra a Deus, tudo que presencia Deus, tudo que apresenta a Deus, incomoda. Então, na hora que eu digo a meu filho assim, eu vou citar, eu não digo simplesmente Deus o abençoe. Deus te abençoe, filho. Aquele Deus te abençoe, ele te proteja, ele te guarda. Mas o primeiro nome que eu usei foi Deus. Então, é essa ligação aí. Deus põe a mão na minha cabeça e eu ponho a mão na cabeça dos meus filhos. Então, na hora que eu estou tratando isso, as pessoas falam, falando logo em Deus, Ele que rege nossas vidas. Um filho meu, uma hora dessa, está no trabalho, aqui no Recife mesmo. O outro está em Santa Cruz do Capibaribe, nesse momento. Eu não estou vendo. Então, os cuidados deles estão com Deus. Gente, eu amo você, Deus tem um propósito. Dizer isso para os filhos. Então, eu disse a Sol, nós estávamos conversando. Os pais precisam tomar muito cuidado para fazer comparações com seus filhos, tá? Principalmente comparações depreciativas.
A criança vai guardar aquele ali e ela vai levar para a fase adulta. Então, Deus te abençoe. Deus tem um propósito na tua vida, filho. Olha, filho, você nasceu para a glória de Deus. Aleluia. Glória você precisa dizer isso aos filhos. Você precisa demonstrar isso aos filhos. Entendeu? Quando Jacó está lá, fugindo de casa. Jacó está fugindo de casa, completamente perdido, porque ele acabou de enganar o pai e acabou de enganar o irmão. Aí Deus aparece a ele e faz assim: o seu Deus de Abraão, teu pai. Glória a Deus. Deus faz assim: eu sou Deus. Aleluia. Olha, quem sou eu, Jacó? A bênção passa por ele. Eu sou o Deus do teu pai. Perfeito. Quando fala com Moisés, diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, quando Magno, a benção meu pai, a benção minha mãe. É uma satisfação você falar isso. Como a senhora disse, não tem autoritarismo aqui não. Queria eu hoje poder ligar e ouvir a minha mãe. Deus te abençoe. Não posso fazer isso. Então eu tenho absoluta certeza que quando eles ligam para a mãe, benção amanhã, Deus abençoe, isso desce no coração como um alívio. E lembrando, não é, irmão Marcos, quando o senhor falou que existe toda uma preocupação lá fora em relação a isso, e a gente sabe que existe uma conspiração contra as famílias, porque famílias, elas estabilizam a sociedade. Famílias de Deus, famílias pela palavra de Deus, elas vão levar pessoas para a sociedade e elas vão trazer equilíbrio, porque elas vão respeitar os limites, obedecer às regras, não é? E vai ajudar, porque nós gostamos de ajudar, de abençoar o nosso próximo. Mas por que nós fazemos isso? Porque nós aprendemos assim. E a gente tem que ter esse cuidado, porque existe um interesse oculto de que isso não aconteça, para que todos, de uma forma geral, sejam prejudicados. E nós, que vivemos e andamos pela palavra de Deus, recebemos a bênção dos nossos pais, dizemos palavras de afirmação aos nossos filhos, nós levamos para eles assim um equilíbrio emocional. Meu filho liga para mim: mãe, benção mãe, ele tem 37 anos, bom dia mãe, tudo bem, onde vocês estão? Todos os dias ele liga para mim, para Paulo, e pergunta. Se ele fala comigo, ele fala: e onde está o meu pai? Você quer alguma coisa? Não, eu só queria falar com vocês. Então, existe esse ligame que vai perpetuar, não é? E outra coisa, é importante falar para o público, né, que está nos ouvindo, que não são só os evangélicos, que quando nós falamos que a sociedade quer impregnar isso de forma divergida, não é? De forma diferenciada, invertida, nós não estamos aqui maltratando a sociedade, ou seja, não estamos falando das pessoas. A sociedade é composta por pessoas, mas nós estamos falando dos princípios, não é? Que cada um vive da forma que bem quiser e entender, mas a gente está falando de princípios que fazem a valorização da família acontecer. Um sistema. Não é? E um sistema. Essa palavra sua é correta, porque eu tenho absoluta certeza que a Rede Brasil tem uma parte da sua audiência, são de pessoas não evangélicas. Isso, muitos. Que nós encontramos pessoas. Então, nós estamos falando de viés ideológicos, de ideologias maléficas que querem fazer essa completa destruição. Por quê? Satanás, o inimigo de nossa alma, o inimigo da família, ele sabe o poder que uma família tem. Exatamente, é uma família estruturada. Deixa eu só trazer novamente Lucas 15. Ele dominava aquele jovem enquanto ele estava afastado. Sim. Mas na hora que ele voltou para a família dele, ele não teve mais esse domínio. Por que ele imaginava? Você foi embora, vai embora. Mas o pai diz assim: não, aqui é sua casa, aqui é seu lugar. Então a família tem esse poder de restauração. Por isso que Satanás ataca tanto. Por isso que as famílias são atacadas. Quanto mais a família unida, menos brecha ela dá para Satanás. Com certeza. Então, você, meu amigo, você, minha amiga, que acompanha a Rede Brasil, a tua família é muito, mas muito especial para Deus. Verdade. Tá? Faz esse bloqueio, protege a tua família. E quando a gente fala
meu marido foi feliz na colocação dele de sociedade. Nós estamos falando, é bom frisar, de um sistema, não é? Quando eu falei de toda uma conspiração, era justamente disso que eu estava falando, né? Porque existe um interesse de Deus, que é para o melhor para mim e você, e existe o interesse do diabo, que é justamente destruir eu e você e sua família. Independente de você ser evangélico ou não, mas acredito que você tem temor, está nos assistindo porque está procurando algo, está buscando algo de Deus. Eu gostaria de dizer que na palavra de Deus existem todas as respostas para o que você procura. Procure uma igreja evangélica, se você quiser, se você preferir, e vá buscar de Deus o melhor para a sua família. Né? É justamente o que nós estamos falando. Nós já estamos chegando na conclusão do trabalho, mas eu quero deixar para você, né, que está assistindo este programa. Não é? Nós estamos trazendo à tona novamente o que a Bíblia sempre mostrou, o caminho. Não é? Muitas pessoas buscam felicidade, compensação do vazio que sente na alma, diretriz de como reger uma família. Hoje foi falado sobre isso, sobre esse legado, né? Que o mundo não dá, mas a Bíblia dá, a palavra de Deus dá, os evangélicos pregam isso, não é? Muitas pessoas não gostam de ouvir, mas é como eu disse, isso é uma coisa natural de cada um, a escolha é nossa, é sua, mas a palavra de Deus tem um caminho para esse legado verdadeiro que faz com que a família seja abençoada, não é? Então, hoje, nós refletimos que o amor maior, o legado maior que os pais podem deixar não é material, mas é espiritual, está na palavra. E o mundo pode oferecer muitas coisas a você, mas jamais poderá substituir o amor, o exemplo de fé, os princípios bíblicos e a presença de pais que vivem para Deus. Amém. Se você que está participando e nos ouvindo é pai ou mãe, peça ao Senhor sabedoria para cumprir essa missão com fidelidade, ser fiel a essa missão. E se seus filhos já cresceram, nunca é tarde, pode entender isso, para demonstrar amor, orar por eles e continuar sendo um exemplo de fé. Que Deus fortaleça as famílias e faça de cada lar um lugar onde a sua palavra seja vivida e transmitida de geração em geração. Seja um influenciador desta palavra. Amém? Nós só temos a agradecer, irmão Marcos, não é? Queremos em público agradecer aqui a presença desse casal maravilhoso, o presbítero Marcos André, meu amigo, não é? De muitos anos, e da nossa irmã Soledade, que participaram desse programa. Suas considerações, irmão Marcos? Meu nobre amigo, evangelista Paulo Fernando, irmã Cátia, ela estava falando aí o manual da família. Isso. A Bíblia Sagrada. Esse é o manual da família. Eu quero agradecer a Deus, ao nosso pastor, pastor Ailton José Alves, ao pastor Isaac do departamento, ao senhor. Foi muito, muito agradável aqui esse ambiente, ao nosso coordenador, evangelista Fernando Campelo, toda a área 46, os irmãos ali da Baixa da Colina, os irmãos da escola lá da UR1, onde o senhor passou, sente saudade do senhor. Claro. E tá melhor, ela tá mais calma, tá mais tranquila. Deus foi bom conosco, queremos louvar a Deus por esse momento. Amém. Nós temos 2 filhos biológicos, né? Marcos Pablo e André Gult, as nossas noras nesta ordem, Nádia e Nathalie, e os nossos filhos de coração, temos muito. Nós vamos, o ministério vai dando isso a gente, né? Nossos filhos de coração, as minhas irmãs lá em Goiânia, os pais dela, não tenho mais meus pais, nossos amigos. Foi muito bom estar com vocês. Amém. Eu espero em Deus que nós tenhamos sido útil ao reino de Deus aqui. Amém. Só quero concluir, evangelista Paulo, com essa frase aqui. Nossos sobrinhos também, sobrinha. Nossa cunhada e cunhada. Cunhada, vai alongando, né? Todos que nós amamos. Nós Amém. amamos, assim, Deus vai nos dando pessoas e as pessoas vão entrando na nossa vida. Amém. E está sendo de bênção. Eu queria deixar uma frase aqui para os nossos telespectadores, olha. Deus nunca exigiu lares perfeitos, apenas corações disponíveis. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma saudade? Deu trabalho. Sua gratidão.
Eu quero agradecer a Deus, né? Pela sua bondade, a sua misericórdia. Amém. E compaixão. Não foi fácil chegar, mas como eu disse, eu agradeço a Deus, ao pastor, sim, ao departamento da família, claro, ao coordenador da área com a sua esposa, né? Eu quero mandar saudação também para os meus pais, né? Muito bem. Meus 2 filhos, né? Sim, senhora. E nossos filhos de coração, nossas noras. Amém. A nossa querida UR1, da Escola Dominical, nossa querida Baixa 2, a nossa querida Baixa 1, todos os irmãos da área, né? Meus amigos, vizinhos, minhas irmãs, irmãos, sobrinhos e sobrinhas, toda a nossa família. Porque são pessoas que eu amo. Amém. Prazer pra gente. E é muito bom estar com vocês dois, viu? Amém. São amigos. Obrigada. Deus continue abençoando vocês. Nós vamos orar, né? Para encerrar, prazer estar com vocês e que seja de bênção para a sua vida. Vamos fazer esta oração de agradecimento. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diante de Ti estamos, Deus, gratos, corações leves, Senhor, abençoados por Tua presença, por este trabalho, por esta gravação, Senhor, deste trabalho. Meu Deus, eu Te agradeço, em nome de Jesus. Agradeço pela Rede Brasil, nosso pastor, nossa coordenadora, irmã Judite, pastor Isaac, sua esposa. Deus, e por todas as famílias, eu gostaria de Te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo seja conosco, com todas as famílias, agora e para sempre. Amém.